Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia ao Gil, mais uma vez operando essa grande atração. Fala, Gabi, beleza? Como é que você tá? Fim do ano chegando, já recebeu seus presentes, amigo secreto aí? Tudo bem, Gil? O presente eu trago na próxima. Tá bom, então, obrigado. Maravilha. Bom, o tema de hoje é Fórmula 1. Aproveitando que a temporada acabou no último final de semana com o brilhante... nem tão brilhante assim GP de Abu Dhabi, mas vamos para aquele sempre maravilhoso balanço da temporada. E como que vai ser? Bom, é bem simples. Nossos comentaristas vão dar seus destaques positivos e negativos da temporada entre os pilotos. O melhor, o pior, quem surpreendeu, quem decepcionou. E quem vai abrir os trabalhos comigo nesta manhã é ele, o homem, a lenda, Fernando Silva. Salve, salve. Bom dia, Fernandão. Peraí, deixa eu ver se ele tá me ouvindo. Bom dia, Fernandão. Salve, salve. Agora eu tô ouvindo. Agora salve, sim. Salve. Tudo bem, meu bom? Satisfação falar com você, Gabriel Curti. Satisfação falar contigo, Gil. E a todos os amigos, as amigas que estão aí na escuta aí de mais um Paddockcast 45. É sempre um prazer falar com todos vocês, sempre um prazer fazer parte desse podcast maravilhoso do Grande Prêmio. O prazer é nosso, Fernandão. E hoje o esquema é simples, é uma votaçãozinha, digamos que é uma prévia dos nossos melhores do ano, mas com um plus, né? O chamado plus a mais, como dizem vocês, que são os piores também. Então vamos começar pelos destaques positivos. Eu queria o seu top 5 de melhores pilotos da temporada da Fórmula 1. Vamos lá. Eu até falei a respeito disso, na votação também eu coloquei aqui. Então, na verdade, eu já adianto os meus votos da votação dos melhores do ano, que vai ser toda aquela votação pomposa, aquela premiação pomposa e tal, do GP, garbosa do GP, mas eu vou adiantar aqui os meus nomes, aqui o meu top 5. Para mim, por tudo que fez ao longo da temporada, o grande nome do ano foi o Lewis Hamilton, o homem do ano. Eu falo homem do ano, eu lembro de um filme que foi protagonizado há um bom tempo, cerca de uns 20 anos, pelo Murilo Benício. Na época ele fez o papel, ele estava com o cabelo tingido, tudo. É um filme muito, muito legal. Ele foi filmado principalmente em Nilópolis, Baixada Fluminense. Vale a pena assistir. Murilo Benício e Natália Lage, se não me engano. Mas vamos voltando aqui para a sequência aqui da votação. Depois, esse é sucesso. Aí, Max Verstappen eu coloco na segunda colocação. Para mim, ele por conta de tudo que fez, ele apenas confirmou, né, o seu potencial, a sua qualidade. Uma pena só ele não ter carro para estar constantemente na luta por vitórias e aí, consequentemente, o título, mas é um dos grandes nomes de fato. Carlos Sainz, que homem maravilhoso, terceira colocação para ele, e aí depois Charles Leclerc, e aí um piloto que eu sei que você gosta muito, que você é muito fã dele também, Sérgio Checo Pérez, na quinta colocação. Eu sabia que você não ia me decepcionar, a ala perista do site, sempre muito forte aqui. Ô Fernandão, então faz o seguinte, escolhe 2 dos 5 e fala um pouco sobre eles, justifique sua resposta. Vamos lá. Primeiro que o Carlos Sainz fez uma temporada, na minha visão, irretocável. Ele chegou à McLaren com o peso de ser o líder da equipe, ele ainda chegou muito jovem, 24 anos ainda, e com essa responsabilidade de liderar a McLaren, depois da saída do Fernando Alonso, que um nome de muito peso. E ele o fez muito bem, fez a melhor temporada da vida, a melhor temporada da carreira. Ele falando conosco lá em Interlagos no fim de semana do GP do Brasil, ele falou exatamente isso: é o melhor ano da minha carreira. E foi exatamente assim, né? E curiosamente Interlagos marcou o melhor momento da melhor carreira do Carlos Sainz. Ele fez exibições muito sólidas, muito constantes, muito maduro na pista, né? Apesar de ele agora ter apenas 25 anos, muito maduro, e não à toa ele
terminou a temporada na 6ª colocação, que é um feito, considerando que os dois adversários dele mais próximos, eles contaram em algum momento da temporada o Pierre Gasly na primeira metade, o Alexander Albon na segunda metade, correndo com o carro da Red Bull, que é muito superior ao da McLaren. Então, a forma como o Sainz se mostrou ao longo de 2019 é digna de louvor, digna de nota, e para mim ele faz parte desse top 3 aí, desse top 3 aí do campeonato. E eu queria destacar também o Leclerc pelo seguinte: ele chegou muito jovem à Ferrari, o segundo piloto mais jovem da história a defender a Ferrari, e é uma grande pressão. A gente sabe a pressão que, sobretudo, a imprensa italiana exerce a respeito da Ferrari. O pessoal não tem descanso. E o Leclerc, logo de cara, ele não se intimidou pelo fato de correr, de estar lado a lado dos boxes da equipe com o tetracampeão do mundo, como Sebastian Vettel. Logo de cara, logo na Austrália, ele já mostrou ali as suas garras, evoluiu muito ao longo do ano, alcançou grandes vitórias, como no GP da Bélgica, quando ele defendeu ali na raça o Lewis Hamilton ali nas últimas voltas, aquela vitória toda dedicada ao Antoine Hubert. E uma semana depois, aquela apoteose que foi Monza, né? O piloto defendendo a Ferrari, no seu primeiro ano correndo pela Ferrari, ganhar em Monza, em frente de uma multidão de tifosi, fantástico, para a história. Uma vitória que o Vettel sempre desejou conquistar, e logo no primeiro ano essa vitória ficou com o Leclerc. Então, para mim, um dos grandes personagens do ano. Ele ainda oscilou bastante, porém muito mais, na minha visão, também pela sua experiência, mas também pela até certo amadorismo da Ferrari em muitas das corridas, vários erros ao longo da temporada. Vocês debateram bem durante o Paddock GP dessa semana. Mas mesmo assim, o Leclerc faz parte, para mim, dessa lista dos grandes pilotos aí de 2019, com certeza. Muito bem justificado. Eu queria agora saber do senhor, sem mais delongas também, o seu top não 5, ou seja, os 5 piores pilotos da temporada. E depois eu vou pedir para você justificar de novo também com 2 deles, mas em ordem, quais foram os 5 piores pilotos da Fórmula 1 2019? A minha ordem, começa pesada, hein? Sebastian Vettel. Porra! Para mim, o pior piloto da temporada. Depois, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen e Romain Grosjean para fechar esse top 5 aí. Nossa, mas que lista maravilhosa! Eu vou querer... Posso eu escolher os pilotos para você justificar? Deve, tamo junto. Então eu vou pedir para você explicar o que a dupla da Ferrari de 2018 está fazendo na lista. Conte pra gente por que o Vettel e o Raikkonen são 2 dos piores pilotos do ano. O Vettel, ele viveu uma temporada de pouquíssimos, raríssimos momentos bons. E aí, claro, a vitória lá em Singapura, com aquele nó tático também sobre o Leclerc, é uma exceção, é um momento de exceção do Vettel na temporada, quando ele quebrou o jejum de vitórias dele de mais de 13 meses, o que é incompatível com um tetracampeão como é o Sebastian Vettel. Mas ao longo da temporada foram muitos erros, principalmente o mais crasso deles, na minha visão, em Monza, no GP da Itália, que foi justamente onde o Leclerc venceu. Então aquele foi o momento, o ápice do fracasso do Vettel na temporada, em que ele não conseguiu terminar de forma constante à frente do Leclerc. Foi derrotado pelo Leclerc no Mundial de Pilotos, foi derrotado pelo Verstappen também, não apenas em questão de resultados em si, mas as performances do Vettel como um todo, elas foram muito abaixo da crítica. E aí todo esse cenário levantou, evidentemente, várias conversas, vários rumores, várias perguntas ao próprio Vettel
sobre a sua aposentadoria, se ele vai encerrar a carreira no ano que vem, se ele vai encerrar a carreira agora, por enquanto ele está confirmado para 2020, mas nunca se sabe. Mas foi uma decepção por tudo que ele não fez. A gente sempre espera muito do Vettel, é um piloto que no começo da década ele alcançou seu auge, 4 títulos mundiais consecutivos para a Red Bull, mas desde quando, principalmente quando ele passou a ter um carro com mais capacidade para vencer, em 2018 e nesse ano, como os próprios testes de pré-temporada indicaram, mas a realidade foi muito diferente. Aí quando o jogo foi para valer, ele ficou atrás até do Leclerc, que foi seu novo companheiro de equipe. Destaque é porque o Vettel ele não queria, a princípio, ele não queria oLeclerc ao seu lado. Verdade. Nos boxes da Ferrari. A opção dele era pela permanência do Kimi, porque o Kimi, de certa forma, pelo fato de ele se mostrar mais acomodado, tudo, ele não oferecia muita resistência, não oferecia muito risco à primazia do Vettel, ao protagonismo do Vettel dentro da Ferrari, como fez o Leclerc nesse ano. Então, para mim, foi a grande decepção. E aí eu já emendo com o Kimi Raikkonen, que, exceção aí ao GP do Brasil, em que ele quase foi pódio, né? Aquela corrida insana, aquela corrida maluca em que aconteceu de tudo. E só a Haas e a Williams não pontuaram, do restante as outras equipes conseguiram somar pontos. E o Kimi terminou na 4ª colocação, mas também foi um momento de exceção. Ao longo da temporada, principalmente na segunda parte da temporada, eu na minha visão, o Kimi me pareceu novamente bem desmotivado, como se quisesse logo chegar às férias de fim de ano para aproveitar com a família, para aproveitar com todo mundo, mas não tinha mais como tirar daquele carro também. E é claro que o carro também não ajuda, a Alfa Romeo também despencou, sobretudo no segundo semestre, mas ele parece que não tem aquela gana de se manter por mais tempo no grid. Tanto que existe, isso até foi comentado, você até levantou essa teoria no Paddock GP de que o Kimi não vai virar o ano, não vai para a próxima temporada com um piloto da Alfa Romeo. É algo que a gente vai ver, mas a forma como ele terminou a temporada, bem aquela, no estilo Kimi Raikkonen, mas é algo que não empolga há muito tempo. E a temporada, para mim, ele foi um dos piores justamente por isso. Não mostra aquela gana, aquela vontade de fazer parte ali da Fórmula 1. Para ele, tudo tanto feito, tanto faz. E essa postura, apesar de ser clássica dele, mostra uma certa displicência, digamos assim. Então eu vou fazer 2 perguntas aproveitando esses seus comentários. Uma sobre o Vettel e uma sobre o Raikkonen. Eu queria que você explicasse o motivo. Primeiro, você acha que o Vettel deve se aposentar ao final de 2020? E segundo, se você trocaria o Raikkonen pelo Hülkenberg? Eu acho que o Vettel deveria se aposentar em 2020. Eu não vejo muito espaço para ele em outra equipe, nem mesmo na Red Bull. É muito irreal o retorno dele à Red Bull. Também não vejo lugar para ele em outras equipes do grid. Eu não vejo o Vettel correndo por uma equipe do pelotão intermediário, por uma Renault, mesmo por uma McLaren, eu não vejo. É muito irreal. Para mim, se o Vettel realmente ele não renovar com a Ferrari depois de 2020, para mim o caminho dele é a aposentadoria de vez. Não vejo também o Vettel correndo em outras categorias, não. Quanto ao Raikkonen, sim, o Hülkenberg, ele é um piloto que ainda mostra assim, ter alguma gana para continuar correndo, se bem que ele ponderou, ele deixou claro que não faria figuração na Fórmula 1. Então, assim, eu vejo o Hulk como aquele piloto que seria o mais indicado para substituir o Kimi em caso de saída dele da Alfa Romeo, mas eu não sei se no plano real, no plano da realidade, o Hülkenberg ele aceitaria correr novamente no patamar que ele estava, seria até um pouco abaixo do patamar que ele esteve nos últimos anos com a Renault, por conta da diferença que tem Alfa em relação à Renault. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, para mim o Hülkenberg seria o nome para colocar no lugar do Kimi. Eu não vejo outro nesse momento, não. Maravilha. Então, Fernandão, para a gente fechar a sua épica participação aqui, lendária, como você gosta de dizer,
Me aponte uma surpresa e uma decepção dessa temporada 2019. Cara, a minha grande surpresa, pela forma como ele teve resiliência ao lidar com a adversidade e renascer, foi o Pierre Gasly no segundo semestre. Foi uma grande surpresa pela forma como ele reagiu ao longo da temporada. Eu esperava que depois de ele ter sido rebaixado da Red Bull para Toro Rosso, antes da volta da Fórmula 1 das férias, eu esperava que ele voltaria bem mais motivado, bem mais cabisbaixo. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. Mesmo naquela corrida em que ele perdeu um dos seus grandes amigos, que foi o Hubert, lá em Spa, ele mostrou um grande trabalho e parece que ele casou bem de novo com a Toro Rosso, com o carro e com a equipe como um todo. E foi um dos grandes nomes desse segundo semestre de forma surpreendente, culminando com aquela incrível participação dele em Interlagos, em que ele terminou em segundo, aquela briga ali na raça com o Hamilton ali, na reta dos boxes ali, nos últimos metros da prova. Então foi uma grande surpresa a forma como ele reagiu a esse revés todo, o rebaixamento, uma quase humilhação pública imposta pela Red Bull. E, então, para mim, foi um grande caso de superação aí durante a temporada 2019. Para mim, a decepção, eu falei bastante aqui da Ferrari, eu coloco a Renault. A Renault, esperava muito mais a Renault. A Renault, ela terminou ano passado como a quarta força, sem grandes problemas, lutando com a Haas, né, para ser a quarta força do grid. E a minha expectativa para esse ano era que eles, ainda mais com a chegada do Daniel Ricciardo, fazendo uma dupla de pilotos bem forte, talvez a dupla de pilotos mais cascuda da Fórmula 1, dois pilotos bem experientes, com muita cancha. Eu esperava que a Renault pudesse não apenas manter essa quarta colocação, mas pelo menos se aproximar um pouco mais das equipes de ponta daquilo que nós chamamos de trio de ferro da Fórmula 1. E o que nós vimos foi exatamente o contrário, um carro que não funcionou, com exceção do GP da Itália, que foi de fato uma exceção, os dois andando ali em quarto e quinto, o Daniel Ricciardo em quarto e o Nico na quinta colocação, mas do restante foi um ano muito decepcionante. Não à toa, a Renault tem dúvida se vai permanecer ou não na Fórmula 1 depois de 2020. Muito também pela situação corporativa, né? Existe toda essa situação que o próprio governo francês, que é acionista da Renault, também está ponderando, mas sem resultados e com um grande dinheiro investido no desenvolvimento da equipe, não tem muito o que fazer. Então, para mim, por tudo que fez na temporada passada e tudo que não fez em 2019, a grande decepção do ano para mim é a Renault, não tenha dúvida nenhuma. Maravilha, Fernandão. Brilhante participação, muito obrigado e eu espero que a gente se reencontre nos próximos programas. Que isso, tamo junto e lembrando só que próxima quinta-feira, dia 12, é um dia mágico para o samba, né? A gente fala aqui das efemérides aqui, porque dia 12 de novembro foi o dia de nascimento, aniversário de Paulinho da Viola e João Nogueira. Então, tendo a oportunidade, a gente vai falar desses monstros sagrados também, além de muita Fórmula 1, velocidade e tudo que a gente tiver aí na pauta no nosso glorioso Paddockcast. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gil. Tamo junto. Saudações. Saudações, Fernando Silva. Muito obrigado pela participação. Eu queria saber do Gil se o Vitor Martins pode ser o próximo. Pode sim, vamos botar ele aqui. Maravilha. Então, enquanto o Gil aciona Vitor Martins, eu vou então antecipar aqui o meu top 5, já que antes da gente conversar com o Vitor, o Fernandão já deu o dele. Eu acho que as 3 primeiras posições também não tem muita discussão. Eu fui na mesma ordem que ele, inclusive. Escolhi o Hamilton como piloto do ano, na frente do Verstappen. Acho que foi uma briga muito boa, que os dois tiveram um equilíbrio bem interessante, que o Verstappen, inclusive, a gente até citou isso no Paddock GP, as 3 melhores corridas o Verstappen ganhou, mas a segunda metade da temporada dele teve um pouco mais de oscilação, o Hamilton foi mais linear. Depois o Sainz, que dominou a Fórmula 1B com uma facilidade incrível, ainda fez um pódio. E eu completei meu top 5 com o Alexander Albon, por tudo que envolveu esse primeiro ano dele. Para mim ele foi o novato do ano, ainda conseguiu ser promovido.
e fechei com o Sérgio Pérez, que assim como o Fernandão, na verdade assim não, eu não sou perista que nem ele, mas eu acho que o Pérez fez uma grande temporada. Vitor Martins, você está na escuta? Estou, Gabriel Curti. Bom dia, Vi, tudo bem? Tudo bem, e você? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que ouve o Padocast, para o Gil também. Tudo certo por aqui. Muito obrigado pela sua presença. E eu já queria ouvir o seu top 5, os grandes destaques entre os pilotos da temporada 2019. Gabriel, bom, eu não creio que ninguém também vá tirar da primeira e segunda colocações Hamilton e Verstappen, seja a ordem que forem, porque eles foram os destaques do ano. O Hamilton, principalmente pelo que fez na primeira parte da temporada, em que a Mercedes dominou por completo, ajudado também pelo fato de que a Ferrari mostrou ali que havia principalmente um problema de comando, já delegando ordens de equipe para que Vettel fosse o primeiro piloto, e aí Leclerc foi acumulando, né, como se fosse aqueles acumuladores de coisas em casa, ele foi acumulando raiva, e aí foi despejando de volta ao longo da temporada, mas aí a Ferrari também não fez um carro tão bom assim para competir com a Mercedes, e na segunda parte da temporada nós tivemos uma visão real de como serão as três equipes, por exemplo, para o ano que vem, as três primeiras colocadas, mas com o Hamilton ainda um pouco à frente dos demais, e um Verstappen cada vez mais se aproximando, cada vez mais maduro, se transformando de fato no cara que a gente vê como aquele que pode brigar com o Hamilton pelo título de 2020, e enfim, depois de 5 temporadas, um cara que transforma a Red Bull novamente numa equipe de ponta de fato, e aí essa equipe é auxiliada pela Honda, com um chassi que é sempre bom, tem dado demonstrações que com esse carro que ela terminou a temporada pode sim brigar com o Hamilton e a Mercedes, e essa joia que é o Verstappen vai ser de fato campeão tão logo o Hamilton saia da Fórmula 1, e se ele estiver na Fórmula 1 ainda, claro, vai ser meio que um rito de passagem, tal como fez Alonso com Schumacher nos últimos dias de Schumacher na primeira passagem dele. Então Hamilton e Verstappen para mim são os dois primeiros. E aí, quando a gente olha para o resto do grid, é útil que a gente observe que foram feitos trabalhos muito bons, fora aqueles das primeiras equipes do campeonato. Eu entendo que o Sainz também teve uma temporada tão boa quanto a do Verstappen em termos de amadurecimento, e que ele hoje é de fato um piloto de ponta. Uhum. Fazer o que ele fez com a McLaren, que era aquilo, né, com o Alonso, né, escangalhada, Sim. no chão, quase natimorta nas mãos de Eric Pouliot, e depois nas mãos também do Zac Brown. Sair Alonso da equipe como um todo fez com que a McLaren tivesse um respiro, mas o Sainz, que não era da equipe, chegou lá e mostrou do que ele é capaz. As provas que o Sainz fez com um carro que teoricamente não era, às vezes não era o melhor da Fórmula 1B, colocaram esse piloto para mim como o terceiro melhor, e a dupla que ele forma com o Norris é uma dupla de se ver. É óbvio que piloto não tem que ser amigo um do outro, o companheiro sempre é o primeiro rival, mas foi muito bom ver que essa reconstrução também passou pela amizade que os dois construíram e pelo clima leve que eles trouxeram para a McLaren. Então o Sainz para mim é o terceiro. O Pérez se recuperou muito ao longo da temporada, ele não pontuou só em Singapura nessa segunda parte da temporada, e entendo que o Pérez tenha sido um piloto que a gente vai subestimar ao longo dos próximos anos. Ele teve o azar de pegar uma McLaren ruim nesse meio tempo, ficou apenas um ano na McLaren, e aí se transformou na joia da Force India / Racing Point. E a gente esperava que a Racing Point fosse, por exemplo, a quarta equipe do campeonato, pelo que havia feito na Force India no ano passado, Sim. pelo dinheiro que havia sido injetado, e não aconteceu, né, Gabriel? A Racing Point deu uma declinada imensa. O Pérez não é o melhor piloto de classificação, assim como o Stroll é um dos piores pilotos de classificação, mas na prova o Pérez tem um rendimento espetacular partindo lá atrás. Ele
tem uma poupança de pneus muito interessante, parece que é um carro da Mercedes que ele está ganhando quando está numa corrida, e a gente acaba não observando tanto a prova do Pérez, porque ele sempre parte lá de trás, enquanto nós observamos várias outras provas, mas o Pérez foi um personagem que a gente teve que observar bem como ele desenvolveu um carro que não era para ter esse desempenho, vídeo desempenho do Stroll, por exemplo, que classifica mal e tem uma semi-prova de recuperação. Então, para mim, o Pérez é o 4º piloto do ano e o 5º piloto, pelas duas fases que encontrou na Fórmula 1 2019, uma temporada de estreia, é Alexander Albon. Começo muito bom na Toro Rosso, pegou uma bucha de substituir Gasly na Red Bull e dentro das limitações que lhe foram impostas naturalmente por não conhecer um carro, fez um trabalho digno, notável, poderia ter tido um pódio em Interlagos e que foi abarroado por Hamilton quando estava na segunda colocação. Então eu creio que a Red Bull achou o seu piloto número 2, vai obviamente tirar o status número 1 de Verstappen. Então o Albon, para mim, termina nesse top 5 como 5º piloto da temporada. A nossa lista é a mesma, eu só inverti o Albon com o Pérez, mas eu acho que também não tem muito como fugir disso. O Fernandão votou no Leclerc, que também é um voto válido, até pelo citado, o Hülkenberg citado, o Gasly foi citado, e esse ano foi diferente, né? Eu achei que a gente não teve tantas opções assim de pilotos fazendo grandes coisas, né? Pois é. Eu até entendo se o Leclerc entrar numa lista de 5 primeiros, porque ele de fato foi um piloto muito bom. Mas colocá-lo entre os 5 primeiros pelo conjunto da obra é que eu acabei tirando o Leclerc. O Leclerc merecia estar. Ele foi muito bem, é o cara que fez mais poles, brilhou em certas corridas, mas a animosidade que ele trouxe nas garagens da Ferrari acabam contando muito pelo que aconteceu. Ele não soube executar o papel que ele deveria ter executado. Eu entendo que ele é um piloto que deveria, claro, mostrar o seu valor, mas em muitos dos momentos ele foi injusto. E eu boto isso, por exemplo, quando ele ganhou na Bélgica, que Vettel o ajudou, principalmente quando foi segurando o Hamilton durante 2 voltas, para que o Hamilton não alcançasse no final da corrida. E no GP da Itália seguinte ele fez tudo aquilo que ele fez, impedindo que Vettel pegasse o vácuo para a classificação no GP da Itália. Então, é claro que ele tem que ser usado, mas ser injusto, ingrato e não trabalhar em equipe pesa muito contra o Leclerc e também pesou no ambiente da Ferrari. O Vettel não, o Vettel jamais entraria entre os 5 primeiros, porque o Vettel foi o mesmo Vettel errático nos outros anos. Começou no Bahrein, por exemplo, errando bastante, mas ao mesmo tempo eu não colocaria, como o Fernandão fez, como um dos piores do ano, não acho que seja o caso. Há pilotos que foram piores, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Então fale agora, quem foram os piores, os pilotos piores que Sebastian Vettel, os 5 desse top não 5 da temporada? Os piores, da temporada? Os piores. Aliás, um abraço para o nosso amigo Robertão. Sim. O pior piloto para mim foi o nosso glorioso Robert Kubica. Uhum. É claro que temos toda a questão física que ele enfrentou. Acho que a temporada termina para ele como uma redenção pessoal. Ele foi capaz de guiar um carro de Fórmula 1 na maior parte do tempo de forma digna, mas numa avaliação completa, ele tomou 21-0 em classificações do Russell e, por vezes, andou mais de um segundo mais lento em corrida. Não que eu acho que eu ia falar Pierre Latifi, que o Nicolas Latifi vá fazer alguma coisa muito melhor no ano que vem, mas o Kubica realmente não entregou o que deveria, e aí remete a 2016, quando ele tentou voltar à Fórmula 1 pelas mãos da Renault, e a Renault não quis. Né? Então, entendemos agora muito bem porque a equipe Renault não o preferiu em favor de outros pilotos, Hülkenberg, depois Ocon e tudo mais. Mas eu entendo que é uma temporada que deixa, que tira aquele
ódio, digamos, que Kubica tinha de não participar da Fórmula 1 durante um tempo. Então ele mostra ao mundo que poderia guiar um carro de Fórmula 1, mas ele não guiou a pleno. E a gente entende por quê. As limitações são evidentes. Então, para mim, ele teve o pior desempenho dentre todos os pilotos. O segundo é o para-raio de problemas, Romain Grosjean. E por mais que ele tenha sido acertado na maior parte do tempo nas últimas provas, eu ainda não consigo conceber aquele erro do GP da Inglaterra quando ele errou na saída dos boxes. Estreando asfalto novo. Exato. Então, assim, cara, eu entendo as razões pelas quais Gunther Steiner manteve a dupla de pilotos, mas não atribuir a eles nenhuma culpa pelo mau desempenho que a Haas teve esse ano, parece que é dar um prêmio para que os dois continuem fazendo as mesmas coisas. E vai chegar no ano que vem, eles vão continuar fazendo as mesmas coisas. Sim. O Grosjean é um bom piloto quando está num bom dia. O problema é que ele está num mau dia 90% das vezes. Então, eu não entendo a permanência do Grosjean. Eu continuo achando que ele é um piloto que não tem as melhores condições mentais para guiar um carro de corrida. Então, eu penso parece o Mano Menezes falando. Eu entendo que a Haas deveria se livrar do Grosjean. Ele não teve um desempenho bom, assim como não teve nos outros anos. Então, para mim, ele é o segundo pior piloto. O terceiro é o Giovinazzi, que brilhou para mim apenas em uma prova, quando ele liderou o GP de Singapura. Ele conquistou um bom resultado no GP do Brasil, mas mais pela leva do que foi acontecendo ao longo da corrida. Para mim, a Alfa Romeo é uma grande decepção, né? Vamos falar em decepções, não sei se ela é maior, mas é uma grande decepção pelo que ela fez ao longo da temporada. E o Giovinazzi, para mim, realmente não é um piloto que deveria estar no grid, muito mais quando a gente vai comparando. Quando a gente pega Hülkenberg, por exemplo, disponível no mercado, e com todos os defeitos que o Hülkenberg tem ao longo da sua carreira, ele teve uma primeira oportunidade, aí mediram o peso, Hülkenberg e Grosjean. A Haas escolhe o Grosjean. Sim. Aí tem Giovinazzi e Hülkenberg. E aí a Alfa Romeo escolhe o Giovinazzi. Eu começo a entender que há razões muito além da capacidade de um piloto de carros de se manter no grid. E não acho que a Alfa Romeo tenha escolhido o Giovinazzi por ser italiano. Tem uma questão de nacionalidade nisso. Mas quais foram os atributos que fizeram com que o Giovinazzi renovasse o seu acordo com a Alfa Romeo? Então, eu realmente não vejo nenhum mérito desse piloto italiano em estar na Fórmula 1. Não vejo que ele ajuda a desenvolver o carro, que ele é um piloto brilhante, que ele faz suspirar, sabe? Você tem nele, cara, esse é um piloto que vai fazer a gente se empolgar da nova geração, como é com o Norris, como é com eventualmente o Russell, que tirou muito mais do carro do que ele apresenta. Então, o Giovinazzi é um peso morto. Sim. Então, para mim, só não foi pior que Kubica e Grosjean. O quarto é o Stroll, né? Stroll, né? Paiê. Acho que não tem muito o que dizer, porque o Stroll é um péssimo classificador e aí é obrigado a fazer de sua corrida a vida e na maior parte do tempo não consegue. Um piloto com sérias limitações e sabendo que está na Fórmula 1 por giro e obra de seu pai, Lawrence. E por fim, o Raikkonen. O Fernandão disse muito bem. Eu não entendo o que o Raikkonen está fazendo na Fórmula 1. Ele não tem nenhum tesão de estar na Fórmula 1. Nenhum. Ele saiu da Ferrari, ele passou duas fases na Ferrari. Foi contratado, digamos, a peso de ouro pela Alfa Romeo para desenvolver esse carro. Um carro que estava muito bom no ano passado e caiu vertiginosamente esse ano. E eu não entendo como ele não consegue trazer um feedback tão bom para que a Alfa Romeo desenvolva o seu carro. A Alfa Romeo realmente foi muito mal, principalmente na segunda metade da temporada, e o Raikkonen foi muito mal na segunda metade da temporada. Se ele fizesse uma avaliação sóbria em todos os sentidos, ele deveria
chegar e, olha, já deu, estou com 40 anos, vou brincar de rally, vou beber meu mé todo santo dia, mas deixe para alguém que consiga fazer alguma coisa muito melhor na Fórmula 1. O Raikkonen, há alguns anos, é um piloto que é acomodado. A gente vê isso na Ferrari e essa temporada na Alfa Romeo ficou muito claro. Perfeitamente. E agora eu queria saber de você a surpresa e a decepção da temporada, quais foram, respectivamente? Beleza. Eu realmente não esperava que a McLaren fosse tão bem como ela foi. Uhum. Mas se eu pudesse dividir as surpresas, vou colocar 51-49, porque além da McLaren, eu também não esperava que Pierre Gasly fosse se recuperar do jeito que recuperou. Eu entendia que ele fosse entrar numa espiral negativa, do jeito que ele foi defenestrado da Red Bull, e que ele merecia, inclusive, ser chutado, mas a glória de terminar na segunda colocação no GP do Brasil, da forma como foi, é uma redenção para ele. Ele casa muito bem com a Toro Rosso. E a McLaren eu realmente não via com tanta expectativa da forma como foi. Pegar uma dupla nova, novatos, realmente, né? O Sainz chutado da Renault, o Norris vindo da Fórmula 2, a temporada passada ruim que teve a McLaren, ajeitaram o carro, conseguiram encontrar uma saída com o Gil de Ferran, com o André Seidel depois, a saída que a McLaren não teve na Índia, ou seja, a McLaren tem problemas internos graves que ela tem de resolver, mas na Fórmula 1 ela conseguiu um caminho muito bom, deu uma arejada, e eu até esperava que ela fosse brigar ali com a Renault pelo posto de quinta ou sexta força, atrás de Racing Point, eventualmente Haas, mas o desenvolvimento da McLaren foi, para mim, impressionante. Então, é a maior surpresa do ano, mas seguida de perto pelo Pierre Gasly. Boa. E a decepção, a decepção, eu não sei se Vettel é uma decepção. Eu vou colocar o Vettel com uma decepção maior, porque eu até esperava que ele tivesse um desempenho muito melhor nesse ano. Terminar em quinto no campeonato, atrás do companheiro, atrás do Verstappen. Já na segunda prova do ano, ele viu o Hamilton, já deu aquela rodada, como se fosse uma continuação da temporada passada, onde ele começou a errar no GP da Alemanha e tudo mais. Uhum. Me fazem crer que, como o Fernandão falou, se 2020 for dessa forma, olha, pega o boné, vai cuidar dos filhos, vai fazer mais filhos, sai das redes sociais, que é uma única que ele tem, assim, some do mundo, cara, vai viver sua vida, você tem dinheiro pra caramba, vive como um bicho grilo e dá lugar para alguém que tenha mais vontade. O Vettel me parece entrou na espiral Raikkonen. Sim. De carreira. Não creio que ele vá conseguir se reencontrar na Fórmula 1, a não ser que ele saia da Ferrari e as mudanças todas que tiverem acontecendo nos bastidores permitam que ele volte para a Red Bull ou que vá para a Mercedes, que eu duvido que aconteça, mas esse Vettel não presta para a Fórmula 1, esse Vettel não presta para a Ferrari. A gente quer um Vettel tetracampeão, não esse Vettel que não entrega nada e entrou em parafuso ainda com um chefe, com um companheiro de equipe que é do mesmo nível dele. Então, quer dizer que já terminou pelo menos à frente no campeonato. Então, o Vettel sente a pressão quando tem um companheiro de equipe que lhe acosta. Se for para ser esse Vettel, 2020 que seja a despedida dele. Obrigado, viu, Vitor? Um abraço, Gabriel, um abraço a todos os ouvintes do Padocast. Abração, até a próxima. Queria saber do Gil se a gente pode rapidinho falar com o Pedro antes de encerrar, para colocar o Pedro Henrique Marum na conversa, para ele passar rapidamente a lista dele. Mas eu queria dizer que eu concordo plenamente com a decepção citada pelo Vitor, e também com tanto ele quanto o Fernandão, que se 2020 for assim, ou se não for muito melhor, eu acho que ele deve se retirar da Fórmula 1, deve pensar em outra coisa.
enquanto o Pedro não conecta aqui com a gente. Conectou? Se Pedro Henrique conectou, eu gostaria de ouvir bom dia de Pedro Henrique Marum. Bom dia, Gabriel Curti. Tudo bem? Como está? Tudo bem, e aí? Tudo ótimo, no calor do Rio de Janeiro, que está de volta. Opa, gostamos. Ô P, nós estamos já na reta final do programa, aqui com o tempo apertado. Então, se você puder, passa a lista e aí a gente seleciona alguém para você justificar, pode ser? Pode ser. Então, Tema apertada comigo mesmo, eu passei minha vida inteira nele. Manda o seu top 5 aí dos destaques positivos da Fórmula 1. Vamos lá, como o pessoal tem falado, eu não acho que vai sair muito disso. Eu achei que o meu quinto lugar seria diferentão, mas já vi que não é. Que é Sérgio Pérez. Mais uma vez fazendo uma temporada... Ele leva a temporada correta e honesta ao potencial máximo, né? Faz isso todas as vezes, busca todos os pontos que o carro pode oferecer e ainda mais um pouco, tira tudo que o carro tem. É um excelente piloto. É uma pena que a gente não tenha visto esse Pérez em 2013, quando ele teve a oportunidade na McLaren. Uhum. Mas é o melhor piloto de pelotão intermediário que a Fórmula 1 tem há algum tempo. Quarto lugar, vou sim de Leclerc, porque entendo todos os problemas que ele teve em relação a trabalho em equipe, e concordo, teve mesmo, mas ele foi muito rápido, né? Especialmente até aquele começo ali da segunda parte da temporada, onde a Ferrari fez uma sequência incrível de pole position. Aí o Leclerc foi quem terminou a temporada com mais poles, venceu, devia ter vencido mais, né? Teve um momento importante da temporada lá no Bahrein, onde o carro falhou com ele nas voltas finais. Uhum. Mas mostrou muita velocidade e mostrou que, com alguns ajustes finos, vai ser um excelente piloto. Acho que não foi um grande piloto nesse ano, mas mostrou que tem toda a capacidade para ser. Terceiro lugar, Carlos Sainz. Não tem como fugir disso. Sainz foi o cara que deu um salto maior nesse ano na carreira, porque era uma McLaren que a gente não sabia o que esperar. Muita gente esperava uma melhora com a chegada do André Seidl lá na chefia, mas não se sabia exatamente que McLaren a gente veria. Era uma McLaren que ia brigar no topo do pelotão intermediário, de fato, ia duelar com a Renault, de repente com a Alfa Romeo, enfim, a Haas esteve nessa posição no ano passado. E a McLaren, a verdade é que não duelou com a Renault. Ela engoliu a Renault, engoliu o resto da Fórmula 1B, e se consolidou num campeonato só dela, ali entre o pelotão intermediário e a Red Bull. O Sainz se mostrou um piloto que com condições de liderar uma equipe, se não de ponta, pelo menos uma que briga para entrar na lista de equipes de ponta. Segundo lugar, Max Verstappen, porque é um piloto excelente, a gente entende. Quando a Ferrari sonha com Verstappen, a gente entende toda a movimentação da Mercedes para buscar o Verstappen no futuro, para que seja ele o grande substituto do Hamilton no futuro próximo, né, do legado do Hamilton lá na equipe, na fábrica alemã. É um grande piloto, esse aí chegou na fase de maturação, ele está maduro agora, tem só 22 anos, mas já tem 5 temporadas de Fórmula 1. Não é mais aquele cara rápido, extremamente errático, que às vezes tenta correr mais que o carro, mais do que as próprias possibilidades. Entende bem onde está, entende bem que o papel dele é buscar pontos, e se houver uma oportunidade de ultrapassagem, se houver uma oportunidade de lutar por vitória, ele vai concretizar. É absolutamente um grande que a gente está vendo se formar. E o Hamilton na frente, não só por ser o campeão, mas porque talvez essa tenha sido a grande temporada do Hamilton, se não em quesito de briga, porque ele teve grandes duelos, seja com Massa em 2008, seja nos anos de Rosberg, ou até
com o Vettel se assanhando nos últimos 2 anos, nesse ano ninguém cresceu o suficiente para brigar com ele, mas tecnicamente a temporada do Hamilton foi impecável. Ele fez grandes corridas, tanto em termos de ultrapassagem, em termos de defesa de ultrapassagem, em termos de estratégia, e conseguiu ser o dono do campeonato, não só por ter o melhor carro. É muito fácil apontar o carro ótimo da Mercedes, sobretudo na primeira parte da temporada, como um responsável pelo título, como um facilitador, e é um facilitador, mas ele não apaga o que o Lewis Hamilton conseguiu fazer na pista durante o ano. Quando a gente via o Hamilton, especialmente no começo da década, 2011, 2012, a gente via ali um campeão mundial já, mas um cara muito rápido que nem sempre mostrava a maturidade suficiente para brigar a longo prazo, a médio prazo, com os caras que tinham o melhor carro do grid. Como em determinado momento o Alonso na Ferrari conseguiu a briga com o Vettel e tal na Red Bull, e o Hamilton não faltava alguma coisa. E essa alguma coisa é a maturidade que ele mostra não só na pista, não só como um dos grandes pilotos de todos os tempos, mas como o personagem que ele é, como a figura importante que ele é também fora da pista, com todas as discussões que a gente não costuma ver atletas trazerem para o esporte, trazerem para essa seara, né? Quando ele fala da dificuldade de gente pobre chegar nas categorias importantes do automobilismo internacional, quando ele fala da questão ambiental, enfim, isso tudo que a gente já sabe, não precisa aqui encher linguiça, por tudo que ele é, por tudo que ele mostra e pelo incrível piloto que ele foi durante o ano, não tem como eu não escolher o Hamilton como a grande figura da temporada 2019. Boa. Ô P, a gente precisa encerrar o programa aqui, então eu só vou pedir os nomes, tá bom? Os 5 piores pilotos da temporada em ordem para você. Tá, eu vou de primeiro lugar, de primeiro ao quinto, vai. Eu vou de Grosjean, Giovinazzi, Stroll, Magnussen e Hülkenberg. Especialmente depois ali da Renault anunciar que ele não ia ficar, parece que ele deu realmente uma murchada. Eu não vou colocar o Kubica aqui, primeiro porque a Williams tinha um carro muito ruim, e segundo, porque apesar de ele ter levado um banho do Russell, ele conquistou 100% dos pontos da Williams na temporada. Ele ganhou. Obrigado, viu, P? Obrigado, Gá. Até a próxima. Um abração para você. E um abração para todo mundo que acompanhou este Paddockcast de número 45. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês voltem na semana que vem, né? Na próxima quinta, mesmo horário, ali entre 11 e 11 e pouquinho. Mas a gente segue com a nossa programação sem parar no YouTube. Mesmo nessa reta final de ano, mesmo na época de festas, nós continuaremos com nossos vídeos diários. E toda terça tem Paddock GP. Aliás, temos ainda 2 Paddock GPs até o final do ano, com os indicados e os vencedores dos melhores do ano. GP às 10 da manhã, Prancheta GP antes das corridas, o briefing nos finais de semana de Fórmula 1, então esse só volta em 2020. Por hoje é só. O Paddockcast acaba por aqui. Eu queria deixar um abraço pro Gil, que ficou aqui com a gente mais uma vez. Um abraço pro Vitor, pro Fernandão, pro Pedro, que participaram, para todo mundo que ouviu a gente. E até a próxima. Tchau!